Capítulo 380. Capim deitou-se no chão, coçando e arranhando, desejando poder se despedaçar ali mesmo para se livrar dessa dor infernal. Então, viu uma onda de fogo escarlate que se espalhou em um flash e ouviu uma explosão ensurdecedora. Imaginou que este último momento pareceria infinitamente longo e que lhe permitiria relembrar todas as belas cenas quando sua esposa e filhos ainda estavam ao seu lado. Ele pensou que se sentiria aliviado porque não precisaria mais suportar essa tortura desumana, mas naquele momento, um medo extremo e um desejo intenso de viver surgiram do fundo de seu coração. E as chamadas memórias nem sequer passaram por sua mente antes que ele fosse dominado por uma dor excruciante antes de mergulhar na escuridão profunda. Estrondo. As janelas da sala de jantar foram destruídas, acompanhadas por incontáveis fragmentos de tijolos e escombros, bem como as línguas de fogo ardentes que continuavam se estendendo para fora. Os guardas que patrulhavam esta área foram imediatamente derrubados. Aqueles que tiveram a sorte de não serem atingidos ficaram com os ouvidos zumbindo. Seus corpos balançaram, cambalearam ou caíram. Eles viram que mais da metade da parede externa da sala de jantar havia desabado e que as chamas pareciam flutuar no ar. Os moradores de toda a rua e os policiais encarregados do entorno ouviram um estrondo ao mesmo tempo, deixando-os confusos e assustados. Na sala de jantar, vestido com uma armadura preta e uma coroa preta, Klein ficou ali, banhando-se nas chamas vermelhas e desfrutando das fortes rajadas das ondas sem vacilar. Muitos gases negros ao seu redor se dispersaram, e até mesmo seu corpo espiritual sofreu algum dano, mas não foi nada sério. Ao lado de uma mesa derrubada, Parker e Capim foram jogados em um canto, com as cabeças quebradas e os corpos carbonizados. A superfície de seus corpos ainda estava queimando silenciosamente com chamas, e o resto dos servos estava em um estado semelhante. Na área oposta à lareira, Kate, que não conseguiu evitar o ataque a tempo, foi lançada contra a parede e caiu no chão. Seu corpo estava mutilado e coberto de sangue, e havia muitas marcas carbonizadas em sua pele. Nem um único pedaço de sua pele permaneceu intacto. Ela ainda não estava morta, mas havia desmaiado devido aos ferimentos graves. Mesmo assim, tossiu enquanto convulsionava, inalando grandes quantidades das chamas remanescentes. O chicote preto também sofreu danos semelhantes. Muitas rachaduras apareceram em sua superfície e uma pequena parte do chicote foi incendiada. Nenhuma das balas Beyonder que ela possuía foi poupada da explosão. Kate não era mais capaz de lutar. Harras rolou a tempo de proteger seus órgãos vitais, mas ainda havia muito sangue e carne carbonizada nele. Ele se levantou cambaleando, revelando que suas costas, sua faixa de cabelo e suas pernas estavam em chamas, o fogo era vermelho. Sua respiração tornou-se mais difícil e seu corpo sofreu ferimentos relativamente graves. No entanto, isso foi suficiente para provar a robustez e força de seu corpo. Ou melhor, tendo usado a luva de ferro preto, seu corpo tornou-se suficientemente robusto e seu físico suficientemente forte. No entanto, isso estava dentro das expectativas de Klein. Como ele era incapaz de avaliar quanto dano seu oponente poderia receber, ele superestimou a constituição de seu inimigo enquanto elaborava um plano. Com o canto do olho, Harras viu que Klein estava quase perfeitamente bem. Suas pupilas encolheram quando ele esticou apressadamente a mão esquerda e apontou naquela direção. Ele disse em voz baixa: "Exílio." Mais uma vez, Klein não resistiu e foi empurrado como um pedaço de papel em um furacão. Ele voou para fora da sala de jantar. No corredor do lado de fora, após a ignição momentânea, o fogo já havia enfraquecido. Outra onda de desastre estava se formando devido à escada de madeira,
mas o dano aqui não foi muito grave porque o corpo principal da explosão havia sido confinado à sala de jantar. Aproveitando a oportunidade, Harras de repente se virou e correu para fora sem olhar para trás. Mesmo que as chamas que cobriam seu corpo ainda estivessem queimando, ele não perdeu tempo para lidar com elas. Ele sabia que estava em uma condição terrível e à beira de perder o controle. Além disso, os efeitos do veneno logo atingiriam seu pico. Composto por esses dois fatores, não achava que tinha chance de derrotar o intruso. Seria a mesma coisa mesmo se tivesse a ajuda do Sequência 7, Belize, na entrada do porão. Harras acreditava que se essa batalha continuasse, a única coisa que o esperava era o veneno agir ou ele perder o controle devido aos ferimentos. Uma vez que decidiu fugir, ele não se importava mais com Kate, que ainda estava viva. Quando Klein, que acabara de estabilizar seu corpo em exílio, viu essa cena, imediatamente levantou a cabeça, abriu a boca e soltou um grito que nenhum humano poderia ouvir. Zoom! Harras sentiu uma onda de tontura e seus pés pararam por um momento. Sua pele, que ainda estava em condições relativamente boas, agora estava coberta de bolhas densas e translúcidas. Este foi um sinal precoce de que ele estava perdendo o controle. No entanto, ele se recuperou rapidamente e continuou sua corrida louca, escapando do gramado da vila. Ele é muito difícil de matar. Klein não o perseguiu, para evitar um acidente. Ele lembrou que seu objetivo era resgatar as vítimas e não acabar com esses Beyonders degenerados. Mais importante, gastou muita energia e sofreu ferimentos graves. Se ele o perseguisse, talvez não fosse capaz de impedir o contra-ataque frenético de Harras. Pá! Klein estalou os dedos e disparou uma bala de ar. A bala atingiu Kate na cabeça, acabando com sua dor. Imediatamente depois disso, Klein se virou e voou em direção à entrada do porão. Belize, que tinha barba cheia, estava de olho na situação do lado de fora, mas não ousou deixar o posto com medo de que os cúmplices do intruso aproveitassem para invadir o porão. Neste exato momento, ele segurava um rifle a vapor de alta pressão e tinha sua visão espiritual ativada. Ele se assustou com o estrondo alto e ficou anormalmente tenso. Imediatamente depois, viu o digno espectro voar e, sem hesitar, ergueu o rifle e puxou o gatilho. Bang! Névoa branca foi ejetada do cano e uma bala de ouro pálido de ponta afiada foi disparada a uma velocidade surpreendente. Klein estava preparado e há muito tempo tinha um palpite. Ele havia feito uma pequena curva antes de Belize disparar. A bala atravessou o corredor, passou pela porta da frente e saiu. Ao mesmo tempo, Belize saiu correndo da sala de serviço, segurando seu rifle a vapor de alta pressão e assumiu uma pose ameaçadora enquanto se movia rapidamente em direção à porta. Ele acreditava que o intruso, que poderia lidar com Harras, Kate e Parker, também seria capaz de matá-lo facilmente. Além disso, uma comoção tão grande deve ter chamado muita atenção. Ele não podia ter certeza de que os punidores mandatários viriam investigar. Portanto, sua única escolha era fugir. Klein mais uma vez soltou um grito invisível, fazendo Belize se sentir como se tivesse sido esmagado por um martelo. Ele viu estrelas enquanto algumas gotas de sangue pingavam da ponta de seu nariz. Mas isso não impediu Belize de correr. Depois de atirar em Klein para detê-lo, ele já estava correndo para o corredor, caindo em direção à porta. Klein hesitou por um momento, depois desistiu de perseguir e lutar. Ele desligou a válvula principal, foi até a entrada do porão e estalou os dedos repetidamente. Bang! 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 Balas de ar dispararam contra as paredes invisíveis, desintegrando gradualmente o confinamento.
Essa também foi uma das razões pelas quais Klein ousou causar uma explosão de gás e usar o frasco de veneno biológico. Com os efeitos do confinamento de Harras na masmorra subterrânea, desde que não fosse um ataque frontal, ele não precisava se preocupar em machucar acidentalmente aquelas garotas lamentáveis. Ele destruiu as fechaduras e voou para a masmorra, primeiro encontrando a cela onde Daisy havia sido mantida com base na revelação de suas cenas de adivinhação anteriores. Ele então confirmou que ela não estava muito ferida e ainda era capaz de se mover. Então, seu corpo se tornou ilusório e derreteu na porta de metal. Creaque, creaque, creaque. As portas de ferro de um lado se abriram rapidamente, uma após a outra, como se um espectro invisível corresse para destrancá-las. Creaque, creaque, creaque. Depois que um lado foi feito, ele fez para o outro lado. Daisy e as outras meninas ficaram assustadas com a explosão lá fora. Depois de um tempo, ela ficou surpresa ao descobrir que a porta de sua cela estava aberta por algum motivo desconhecido. No entanto, ninguém entrou. Parecia que ela poderia sair a qualquer momento. Algumas das meninas, que não haviam sido disciplinadas desde que foram recentemente sequestradas, reuniram coragem, levantaram-se e tentaram correr para a saída do porão. Elas passaram pelo corredor que foi levemente danificado pela explosão, e saíram do estado de agravamento da vila em chamas, correndo cada vez mais rápido em direção à liberdade. Quando chegaram à rua, Daisy e as outras meninas pensaram em olhar para trás. Olhando para trás, elas mal conseguiam distinguir uma figura imponente de pé no topo do edifício sombrio. Ele estava vestido com uma armadura preta completa e usava uma coroa preta. Uoshi! A capa atrás da figura começou a tremular silenciosamente. Ao se lembrarem da cena, procuraram uma catedral próxima, buscando a polícia. Quando Klein voltou para a sala de jantar esfumaçada e ardente, descobriu que as características Beyonder de Parker e Kate tinham apenas começado a mostrar sinais de aparecer. Ele verificou os itens que eles carregavam e confirmou que a maioria deles havia sido destruída. Até o dinheiro deles estava carbonizado. Klein saltou para o segundo e terceiro andar, verificando rapidamente qualquer pista relevante. Ele não tentou usar a mediunidade, porque estava com pouco tempo. E trazê-los acima da névoa cinza não atendia aos requisitos de sua chamada ao palco. Se mesmo um líder menor fosse obrigado a manter sigilo, essas figuras importantes definitivamente teriam suas próprias restrições. Eles não são bons candidatos para exercer a mediunidade como eu quero. Além disso, a série anterior de ações necessárias é muito problemática, complicada e inadequada para a situação atual em que estou. Klein terminou sua investigação sem nada para mostrar, mas pegou um baralho de cartas de tarô. Voltando à sala de jantar destruída e carbonizada, ele tirou todas as cartas dos arcanos maiores do baralho de tarô e caminhou até o cadáver de capim. Então, pegou especialmente duas delas e espalhou o resto sobre o corpo de capim. Feito isso, cobriu os olhos de capim com as duas cartas de tarô que havia escolhido especialmente. Elas estavam virados para cima com seu lado principal. A essa altura, as características de Beyonder de Parker e Kate haviam aparecido. Reticências. Dezenas de segundos depois, uma porta ilusória coberta com símbolos complicados apareceu no ar fora da vila. A porta se abriu sem fazer barulho e dela saiu um homem bonito em um terno impecável. Ele parecia estar na casa dos 40, maduro e elegante. Ele tinha um par de olhos dourados e, com apenas um movimento de seu rosto, ele se concentrou na sala de jantar no meio do fogo. Nesse momento, uma forte rajada de vento passou e uma figura voou em alta velocidade. Era um velho usando um chapéu macio.
Seus olhos prateados tinham uma seriedade anormal. Ele estava vestindo uma túnica preta com o símbolo do Senhor das Tempestades bordado nela. Não era outro senão o cardeal da Igreja do Senhor das Tempestades, o arcebispo de Backlund, feiticeiro de Deus, Snake. Por que você está aqui? Ace perguntou com uma voz profunda. Qualquer assunto relacionado aos Beyonders no Burgo Sherwood estava sob a jurisdição da Catedral do Vento Sagrado, então ele tinha o direito de perguntar. A expressão do homem bonito ficou ligeiramente desagradável quando ele respondeu: eu moro perto. Eles estavam perto do Burgo Oeste. Os dois não falaram mais. Eles pousaram no chão ao mesmo tempo e entraram no local da explosão. Um violento furacão se agitou e varreu as chamas, enviando-as para a fonte artificial do lado de fora. O vento parecia ter vida e inteligência próprias. Os dois semideuses então viram Kate, cuja cabeça foi baleada e sua carne carbonizada, e Parker, que estava enredado com outra pessoa enquanto sua cabeça cedeu e rachou. Eles também viram Capim, que estava coberto de cartas de tarô, bem como os dois arcanos maiores no rosto do traficante de pessoas. Estas eram a carta do julgamento que mostrava um anjo tocando uma grande trombeta, e a carta do imperador que era enfeitada com uma armadura de coroa. Quase ao mesmo tempo, o cardeal Snake e o homem bonito sentiram algo e viraram a cabeça para olhar para fora. Eles descobriram uma figura majestosa em armadura preta com uma coroa preta, ela localizada no topo da casa ao lado da vila. A figura assentiu levemente e sua capa foi levantada. Então, sem qualquer aviso, desapareceu, bem debaixo do nariz dos dois Beyonders de alta sequência. Ponto.